Olá, boa tarde. Na última semana, a Câmara instaurou uma comissão especial de estudos para acompanhar os trabalhos de revitalização do Bosque do Jequitibás em Campinas. Há anos, a população aguarda por melhorias no local que já foi referência em lazer nessa cidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje 2 membros dessa comissão de estudo, que são os vereadores Campos Filhos, do Democratas, e também o vereador Antônio Flores, do PSB, que vai ser o relator dessa comissão. Também está com a gente a representante da Associação Amigos do Bosque, a arquiteta Cristiane Agnes Roncato. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda. Eu vou começar por você. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse para nós e para os nossos telespectadores um panorama geral de como está o Bosque do Jequitibás hoje. Boa tarde a todos, é um prazer para mim poder participar. Boa tarde a todos, é um prazer para mim poder participar. Mais uma vez, há 7 anos atrás, nós estivemos aqui também, na Câmara, falando sobre esse desejo. Pode começar, então. Ok. Então, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar de volta aqui. E há 7 anos a gente vem trabalhando, nós trabalhamos e apresentamos um projeto que engloba várias revitalizações do bosque. Sim. Então, você me pergunta como é que está o bosque hoje. E aí, Mirna, eu vou te dizer assim, quem tem ido ao bosque e tem um olhar no mínimo... Olha, hoje nem precisa ser crítico, porque realmente chegou a um ponto de abandono muito triste, onde as pessoas já se indignam, né? Então, eu faço, além de ser arquiteta, nós fazemos parte da Associação de Amigos do Bosque. Sim. Porque a gente viu que a população está gritando, né? Tantas coisas bacanas, bonitas têm sido feitas na cidade, e a gente não entende por que um cartão postal, com todos esses anos que tem o bosque, desde 1888, que essa área é de Campinas, está delegada a nada, né? Sim. Então a gente entristece. Então o bosque hoje causa tristeza. Esse é o panorama visual que eu posso te dizer. Aí nós podemos destrinchar. Você disse que há 7 anos apresentou um projeto. Como surgiu esse projeto? O que aconteceu para que você fosse ao poder público e dissesse: nós temos como revitalizar o bosque? Nós fomos procurados pelos permissionários que trabalham dentro do bosque e que também desesperados pela condição que o bosque, que aquele parque estava se tornando. Nós sabemos que onde a família sai, o marginal entra. E o bosque, além de tudo, é propício. Ele tem árvores maravilhosas, uma sombra deliciosa, porém, ele é propício. O bairro é um bairro perigoso, ali o bosque hoje está muito melhor, associações têm feito coisas que têm melhorado muito, mas é um lugar onde a família está deixando de ir. Por quê? Você vai num lugar que te dá conforto, que você se sente confortável, que te dá prazer em ir. E aí os permissionários me procuraram, entendendo que um projeto para aquela área, como um parque, resolveria essa questão de trazer as famílias de volta. Sim. Tá ok. Então agora nós vamos falar com o relator da comissão de estudos, o vereador Antônio Flores. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse já, nos adiantasse, se possível, quais serão os primeiros passos dessa comissão de estudo. Muito boa tarde, Mina, boa tarde, vereador Campos, boa tarde, Cristiane, Guilherme, todos aqui presentes. Mina, não posso te adiantar muita coisa ainda, mas somente pegando um gancho na fala da Cristiane, ela foi realmente procurada em 2005 por esse pessoal e nos procurou na mesma época. Nós fizemos o devido encaminhamento aos secretários, ao pessoal do governo à época, né? Enfim, houve uma evolução inicial, mas depois, por razões diversas, acabou paralisando todo o projeto. Sim. E dessa vez, novamente, fomos procurados pelo Guilherme, que é um dos diretores, está aqui presente também, né? Para que a gente pudesse retomar esse projeto paisagístico da arquiteta Cristiane e toda a associação do Bosque.
E para nossa felicidade, Mirna, no mesmo momento, o vereador Rafa Zimbaldi protocolava a criação de uma comissão aqui nesta casa. E prontamente, como eu fazia parte desse grupo, eu me propus a estar dentro dessa comissão. E já pedi para que eu pudesse fazer a relatoria do processo. Correto. Quero crer, Mirna, para fazer um resumo, que dentro das propostas da diretoria da Associação dos Amigos do Bosque, tenho certeza que nós podemos acoplar a maioria das ideias, né, das sugestões trazidas por este grupo. Até porque, no último dia 27, nós já o levamos à presença do prefeito municipal, que os recebeu gentilmente lá, já deu acolhida aos primeiros itens do projeto da associação, como aquela parte emergencial. Então, eu quero crer que a nossa comissão na presidência do Rafa e todos os demais vereadores, nós devemos, primeiramente, até quero já fazer de público aqui, convidar a Cristiane, o Guilherme, a diretoria, para estar presente já nessa primeira reunião, nós vamos dar data a ele, e em seguida trazer aqui o diretor do DPJ, o diretor do Serviço Público, né, o Odir Terrazan, enfim, trazer todas as autoridades para que possamos dar sequência a esse belo trabalho. E não permitir que o Bosque, que é um grande ícone da cidade, morra como vem morrendo. Sim, obrigada. E também vamos falar agora com o membro da Comissão de Estudos, o vereador Campos Filho. Vereador, boa tarde. Eu já vou iniciar com a minha pergunta dizendo o seguinte: no registro da Câmara, quando a gente pega o histórico relacionado ao Bosque do Jequitibás, a gente vê que consta como uma das primeiras preocupações dos vereadores na década de 60, estava relacionado, nós queremos saber sobre recebimento de animais, situação desses animais, etc. Depois passou por uma fase de congratulações, inclusive tem votos de congratulações pela construção da Casa do Caboclo. Depois a preocupação passou por iluminação, acessibilidade e entre tantas outras solicitações. No seu entender, vereador, por que hoje a situação do Bosque é essa que a gente precisa, como se diz, de uma medida emergencial? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Cristiane, vereador Flores, a todos aqui presentes, os telespectadores. A TV Legislativa abre esse espaço tão importante, que eu vejo que é uma preocupação com a própria vida, né? Como disse a Cristiane, 1888, a Prefeitura de Campinas tomou posse daquela área no ano de 1915. Sim. Ou seja, daqui a 3 anos, 100 anos de bosque. E corremos um risco, Mirna, de passar uma grande vergonha. Chegar aos 100 anos e mostrar aqui o que a Cristiane estava me dizendo. Em 77 nós tínhamos 17 jequitibás, 2005 só tinha 3, tinha 540 catingá em 77, em 2005 334. Então eu vejo que nós estamos diante de um grande assunto e que interessa não só como lazer, mas a preservação da própria vida e a preservação também do meio ambiente. Só que hoje nós temos um fato que é altamente positivo, que é a cobrança das próprias pessoas. Daí a participação aqui do Poder Legislativo. Agora eu tenho uma preocupação muito grande com relação às reuniões, né? Muitas vezes a gente faz reunião que sai do nada e vai para lugar nenhum. Sim. Então, como integrante também desta comissão, eu vou também trabalhar para isso, para que nós façamos iniciativas consistentes e, se possível, já marcando datas, né, para que possa sair. Eu comentava com a Cristiane, quando aqui cheguei, para que você tenha uma ideia, no ano passado, a Prefeitura gastou com o Carnaval 5 milhões de reais. Não é? Este ano nós não chegamos nem a 1 milhão com o Carnaval. E um projeto desse, se ficar um pouco mais de 1 milhão, no máximo aí 1,5 milhão de reais. Então, a gente percebe que nós estamos nesse caminho certo e dando prioridade exatamente a isso aí. Só que a gente tem que levar em consideração também que a gente vive num país que não tem memória, né? As coisas passadas, quando a gente diz, puxa vida, 1915, né? Os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, e nós estamos deixando a peteca cair. Então eu vejo que é um grande momento e principalmente, vereador Flores, por estarmos aí bem pertinho dos 2015, 100 anos. Você imagine que vergonha para a Câmara, que vergonha para a Prefeitura, que vergonha para a cidade chegar em 2015, vamos fazer uma festa de 100 anos do Bosque, o que tem lá? E apresentar esse currículo aqui. Então essa comissão, Cristiane, ela tem
essa grande pedagogia, que é transformar o blá blá blá, a fala, em coisas concretas. Eu acho isso. Sim. Cristiano, em 2005, quando você apresentou o projeto, o que aconteceu no meio do caminho que ele foi abandonado? Ele estava orçado inicialmente em quanto? Em 1,5 milhão. Esse projeto, veja bem, volto a dizer, o Bosque, ele tem uma característica multidisciplinar. Sim. Como arquiteta, o que eu estou olhando, o que eu contemplo nesse projeto é acomodar as famílias, acomodar as crianças, acomodar o usuário. Sim. Então, eu vou dar uma explanada no projeto para vocês entenderem do que a gente está falando. Nós estamos falando de lugares para você sentar, para você se alimentar, para as crianças irem, lerem um livro, terem contato com a natureza. O IAC, em 2005, catalogou todas as árvores, mas e para quê catalogar? A gente quer que as crianças saibam o que estão vendo. O que é um jequitibá? O Bosque do Jequitibás. Mas cadê o jequitibá? Quem é o jequitibá? Entendeu? Quer dizer, eles acabam entrando lá e pensando que tudo é jequitibá. Exatamente, E, aliás, o jequitibá, hoje só temos 3 jequitibás lá. Quer dizer, a mata está se decompondo, literalmente, não decompondo no bom sentido de que vai virar outra, não, ela está se decompondo, até um estudo do IAC que tem aqui. Por quê? Como ela está numa ilha, Sim. E se a gente não tiver um plano de manejo constante, os pássaros vêm com sementes de flamboyant, por exemplo, uma árvore que todo mundo conhece que não é nativa do Brasil. E deposita, e o flamboyant é muito mais rápido do que um jequitibá. E aí, daqui a pouco, nós vamos ter a mata dos flamboyants, se a gente não tiver um plano de manejo, né? Há animais soltos dentro daquela mata que vão comendo as sementes do jequitibás, enfim. Existe um plano de manejo que não está nesse custo que eu estou falando, esse custo eu estou colocando como custo para se tornar aprazível de ir. Então, ter atividades como música no parque, né? Então, se você tiver um local adequado, então nós podemos ter cantatas. Outro dia tinha uma moça tocando violino, a mata é fechada, então a acústica é muito bacana. Eu tenho uma acústica ali, o Bosque, deliciosa. Local para fazer yoga, local para as pessoas usarem com assiduidade. Então, quer dizer, esse projeto, na verdade, ou a prefeitura, ou outras instituições deveriam se unir à associação e, por exemplo, no caso como você citou a questão da mata. Nós temos aqui os profissionais que vão tratar dessa questão da mata. Temos outros que vão tratar dessa questão dos animais. Exatamente. E assim formar o projeto como um todo. Seria exatamente, isso? Exatamente. A gente começa, na minha opinião, com uma pesquisa. Vamos dizer, a faculdade de turismo, e não tem poucas aqui, uma pesquisa de quem são os usuários e quem poderiam ser. Quem são hoje e quem poderiam ser. As crianças não saem do shopping, gente. Não há outra motivação. Há no seu parque do Taquaral, quer dizer que é maravilhoso e tudo, mas que motivação nossas crianças e adolescentes têm para ir no parque? Né? Chega lá, se chover, não tem onde se abrigar. Eu estou falando uma linguagem bem popular. Correto. O estacionamento é impossível, ficou obsoleto. O banheiro, se vocês acompanharam as reportagens, não tem como usar. Então você vai, existe, como a gente estava conversando anteriormente, um gatilho de memória. Então eu fui no Bosque quando eu era pequena, levei meu filho, e hoje, se eu tiver um sobrinho, uma criança que venha me visitar, eu não vou levar no Bosque, vou passar vergonha, vou ficar triste porque não apresenta condições de visita. Apresenta condições de visitação. Você vai lá, a mata é lindo, o lugar é lindo, mas é uma voltinha que a gente dá e logo teremos que voltar. Correto. Vereador Flores, o senhor acredita que outros bosques da cidade, como o Guarantãs, no Jardim Nova Europa, o Bosque da Paz, na Vila 31 de Março, o Bosque São José, no Jardim São José, o Bosque dos Carambás, no DIC, entre tantos outros aqui na cidade, também passam por uma situação de penúria? Olha, eu não tenho dúvida, Mirna. Aliás, eu incluiria também a Mata de Santa Genebra, né? Que é a maior reserva ecológica da cidade e do estado. Sim. Na última reunião, dia 27, com Pedro Serafim,
Nós até quero declarar, nós somos muito bem acolhidos, né? A Associação dos Amigos do Bosque foram muito bem acolhidos lá. Dos 3 itens que foram levados para que o prefeito pudesse receber e encaminhar, foi até mencionado exatamente isso que você está dizendo, né? Do abandono não apenas do bosque, mas das demais áreas verdes da cidade. Ele prometeu em loco ali para a associação que ele daria todo o apoio, claro, começaria pelo bosque, né? Deve estar sendo bem conduzido, com apoio de mídia, de Correio Popular, de todos os órgãos de imprensa. Em seguida passaria para a Pedreira do Chapadão e para outras matas, como você está dizendo. Desses 3 itens, Mina, só para deixar bem claro, e antes, só para, se você puder mencionar, fazendo parte da mesma comissão, o Rafa preside, Campos Filho também é um dos membros, o vereador Flores, vereador opositor, o vereador Zé Carlos, né? Sim. Então, desse encaminhamento, a gente quer que dos 3 itens encaminhados ao senhor prefeito, nesta data, o primeiro item seria o projeto emergencial, que seria o quê? Limpeza dos lagos, mato, parquinho, banheiro e outros mais, né? O Cristiano depois pode até explicitar melhor. O segundo item do projeto seria exatamente a implantação do projeto, né? Da arquiteta Cristiane, com até sugestões de outras pessoas, que eles mesmos estão abertos para que a própria sociedade colabore com outras sugestões. E num terceiro plano, um plano maior, seria a criação de uma ONG, de uma OCIP, ou até de uma própria associação que tenha o reconhecimento de utilidade pública municipal. Para quê? Para que possa gerir o bosque definitivamente, para que haja uma manutenção definitiva, para que não caia no mesmo descaso que está vendo hoje. Então, eu creio, conforme a tua pergunta, não só o bosque, mas as demais matas sofrem do mesmo abandono. Correto. E quero crer que essa aqui será uma sugestão pioneira para que a gente possa alavancar as demais matas. Correto, então, vereador. Então, quer dizer que esses 3 pontos, projeto emergencial é de responsabilidade da prefeitura, que começou a ser feito. Exatamente. Depois, a implantação do projeto arquitetônico seria, num segundo passo, isso já foi aprovado ou ainda vai ser estudado? Na verdade, é o seguinte, houve a apreciação do prefeito, houve a pré-aprovação, palavra dele dita aqui para toda a associação lá presente, é o seguinte: vocês contem com a minha simpatia, contem com o meu acolhimento. Claro que todos sabem, isso depende agora de continuar a mobilização, a mesma mobilização da sociedade, da mídia, né, da Associação do Bosque, depende de todos nós continuar a mobilização. Sim. Mas houve sim o bom acolhimento do prefeito Pedro Serafim, tanto para o item 2 como para o item 3. Depende de nós. Eu quero crer, Mina, que essa comissão instalada aqui nessa casa vai poder colaborar muito, né, para sugestões encaminhadas para o prefeito. Sim, então, Câmara em Debate vai para um breve intervalo e, na sequência, estaremos de volta discutindo esse tema. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Câmara em Debate, que hoje discute a revitalização do Bosque dos Jequitibás. E no bloco anterior, o vereador Antônio Flores, que faz parte da comissão de estudos instaurada aqui na Câmara para acompanhar essas obras, falou de 3 pontos. E agora, Cristiane, que é da Associação dos Amigos do Bosque, eu gostaria que você falasse, por exemplo, dessa implantação do projeto. Você disse no bloco anterior que ficaria, em média, 1,5 bilhão, né? O que seria necessário? Seria só gastos públicos? É possível parcerias com a iniciativa privada? Qual é o caminho para a implantação desse projeto? Olha, eu acredito muito nas PPPs, né? E eu acho que elas têm dado certo pelo Brasil inteiro e tem sido um sucesso.
E em 2005, a Câmara dos Vereadores aprovou que as PPPs pudessem adotar partes, inclusive, do bosque. Então, não precisa só uma empresa tomar conta do bosque inteiro, que provavelmente inviabilizaria. Sim. Porque a parte da implantação é 1,5 milhão e acaba, mas a gente tem a manutenção desses espaços, que são, vamos dizer, essenciais para que a gente continue trabalhando. Então, vamos dizer, como projeto, é um projeto simples que mimetiza a mata. Com sapé, com madeira, a gente está trabalhando com madeira, com eucalipto, madeira de reflorescimento, autoclavada. Então, a gente está fazendo um trabalho que não tem um impacto visual, mas que supra essas deficiências como vamos dizer, como área de crianças, né, área de trânsito, de família. Sim, sim. Agora, a manutenção do bosque todo, esse manejo da floresta, esse manejo dos animais, isso tudo, essas placas informativas, né? Empresas que possam entrar, por exemplo, eu já recebi telefonema de escola que quer entrar para fazer educação ambiental lá dentro. Então, eles não querem só trabalhar com as crianças dentro da escola, mas querem trabalhar com as crianças dentro do local onde eles possam trabalhar. Então, uma escola dessa poderia trabalhar, por exemplo, com as placas indicativas da mata. Correto. Então, as PPP são formas hoje eficientíssimas de trabalhar e que prezam o próprio nome. Nós fizemos em São José do Rio Preto um trabalho com PPPs nas avenidas, adotando os canteiros das avenidas. E a gente chegou ao ponto, hoje, já tem 14 anos que fizemos, e está super bem cuidado, porque a empresa está pondo o nome dela naquele lugar. Então, aquele lugar tem que ficar bonito, tem que ficar bacana. Sim, mais ou menos naquele estilo, que eu lembro que foi feita até uma matéria sobre isso de antigamente, o pessoal colocar o nome no banco lá do bosque, é isso? Aliás, é um show, porque tem 3 dígitos, 4 dígitos, né? Sim. A gente se apaixona, porque tem o Voga, né? Tem o banco do Voga lá. Sim. Então, quer dizer, como é que o Voga não vai querer colocar bancos novos? Quer dizer, aqueles bancos ficam, logicamente, restaurados, lindos, e os novos espaços, por que não? Empresas que estão aí há quase 100 anos, não é, vereador? E continuarem promovendo um espaço desse. Sim. E no caso, a associação hoje, ela já é constituída juridicamente? Como está essa questão para que até ela possa, num futuro, depois de feita toda essa implantação do projeto, ela possa até ajudar de uma forma mais direta no bosque? Está caminhando a parte jurídica. Dia 10 de março nós teremos eleição. Sim. Nós fizemos ali Mas como que surgiu a associação? Conta então pra gente, que eu falei a pergunta final, né? Mas vamos do começo. Como surgiu a associação? A associação, olha, o seu Alonso é um dos fundadores da associação. É um pessoal que caminha no bosque todas as manhãs. Sim. De manhã e de tarde. Então, eles têm uma visita diária e começaram, então, a ver que a situação estava ficando cada vez pior. E nada melhorava, cada dia piorava. Até que o lago foi esgotado, né? E eu costumo dizer que a água é protagonista nos parques, né? Onde tem água, as pessoas se juntam, as pessoas olham. E aí eu acho que foi realmente a gota d'água. O lago cheio de mato, quando chove ficam poças grandes nas áreas de mata. Quer dizer, quem usa o bosque mora do lado. Meu escritório é ali do lado. Eu não moro, mas eu passo mais tempo lá do que em casa. Sim. E aí houve uma confraternização no final de dezembro, dessa turma que caminha todos os dias. E aí começou a se fomentar essa situação. E aí eu fui procurada pela associação para participar. Foi mais ou menos naquela época que teve toda uma polêmica em torno dos gatos do bosque, até que se falava em quarentena. Foi mais ou menos naquela época? Aquela ainda foi antes. Um pouco um antes. pouco antes. Sim. Quer dizer, o bosque ele vem surgindo essas tentativas, né? De, ai, gente, pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. Olha, isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim. É um lugar público, apaixonante, lindo, que está no meio da cidade, mas dessa vez a gente teve
vamos dizer, eco, né? Nós estamos tendo eco nessa situação. Sim. E hoje, então, com essa situação definida a partir do dia 10 de março... Aí, legalmente, a associação já estará funcionando com presidente, vice-presidente. Hoje nós temos uma associação formada de fato, Sim. não de verdade, né? Mas de fato ela já existe, não de direito, não, de fato ela existe. O grande desafio é a gente colocar o assunto na agenda das pessoas, né? Na agenda da cidade. A gente vê que hoje nós temos esse grande desafio. Eu me recordo agora há pouco tempo com relação à Copa do Mundo no Brasil. Ela não vai fazer e vai ter muito investimento privado. Hoje quase 100% de investimento do governo. Quer dizer, então, a gente percebe que a gente tem que colocar na agenda e depois cobrar isso aí, né? Hoje, que nem foi falado aqui, o pessoal está preocupado com o shopping, é lógico que dá mais conforto. Você vai na onde? Eu vou no shopping que lá tem onde estacionar, nem reclama de pagar o estacionamento, tem sanitário, tem café, tem ginástica, tem tudo, né? Se demorar um pouco, daqui a pouco tem um próprio bosque lá dentro do shopping também. Né? E a gente vai perdendo essa oportunidade de preservação da memória. Agora, eu coloco aqui, Mirna, que é um local de uma diversidade muito grande e que pode atrair a iniciativa privada. Trenzinho no transportes, por exemplo, o esporte, uma pista de corrida, né? Que tem lá. Tem os zoológicos, animais, as fontes, bicas de água potável, vida, a Casa do Caboclo, que é a cultura. Então, não é a gente fazer um projeto desse sentido e ser inviabilizado pela iniciativa privada, que vai ser envolvida a partir do momento que vê firmeza, né? E vai ter fluxo de pessoa. Eu não vou investir num time de futebol que só perde o jogo e não vai ninguém no campo. Né? Mais ou menos assim. Então, nosso grande desafio é colocar, que nós estamos fazendo através da Câmara Municipal, colocar isso na agenda das pessoas e fazer ações rápidas, o mais rápido possível, para que haja esse fluxo de gente. Havendo o fluxo, daí vem todo mundo. Isso aí eu coloquei em futebol. O time começa a ganhar, daqui a pouco começa a vir anúncio, propaganda, porque esse time vai ganhando. Né? O senhor acha, vereador Flores, que é possível, através da comissão de estudos, até no desenvolver do assunto, conseguir fazer com que as pessoas e até investidores se interessem pelo Bosque do Jequitibás, ou até usando essa questão, olha, daqui 2 anos, como o vereador Campos 2015. Diz, 2015 nós vamos, daqui 3 anos, nós vamos completar 100 anos, vamos então nos preparar para comemorar esses 100 anos, o senhor acha que é possível? Creio muito, Mirna. Volto até a repetir, né? A gente tem que dar honra a quem merece honra, né? O dia que nós tivemos com o senhor prefeito, ele já acolheu de tal forma, mesmo sabendo que a associação ela existe de fato, mas não de direito, ele já se predispôs a acolher todo o projeto, já disse para a Cristiane, para o Guilherme e para toda a associação, né? Que já estaria tomando essas medidas emergenciais, porque ele acreditava nesse projeto da associação, e ele falou assim, ele usou ainda um termo, tão logo essa associação esteja legitimamente constituída, nós iremos trabalhar na criação, na implantação do projeto, inclusive até por sugestão de outras pessoas que estavam na reunião, do Nelson Homem de Mello, que é diretor lá do editorial do Correio Popular, também iluminar toda a volta do bosque. Portanto, eu acredito sim, que dá para se juntar, e o prefeito também tem a mesma visão que tem a associação, ele crê na iniciativa, na parceria público-privada, até porque nós sabemos que o poder público não pode gerir tudo, né? Não tem dinheiro para gerir tudo. Então, ele também crê, e eu quero crer que essa nossa comissão aqui vai poder respaldar o trabalho da associação, nós vamos poder somar forças, né? Sugerir grande parte do que eles colocaram, parte, claro, do que vier aqui para nós também nas nossas entrevistas. Eu quero que a gente sairá com um bom produto para encaminhar para o prefeito e vamos dar as mãos para a associação, para que o Bosque, como você bem colocou, daqui a 3 anos, teu centenário, tenha uma nova cara, uma nova vida. O comprometimento, eu vejo, Mirna, só um comprometimento com os próprios projetos dos governos que virão. Nós estamos aqui no ano eleitoral. Pô. Sim. Temos aí pessoas que vão colocar o nome para ser na disputa. Quer dizer, então, colocar também os 100 anos, né, do Bosque no seu projeto de governo. Quer dizer, a própria comissão que foi criada aqui, né, e chegar junto aí e falar assim, olha, nós temos um projeto que eu não sei se o seu governo pode aderir aos 100 anos de Jequitibás e fazendo aprovando, mostrando a sua adesão, enfim, a essa iniciativa, né?
Sim, mas se, por exemplo, tivermos aí a participação maior dos investidores da iniciativa privada, isso também não favorece que qualquer governo se interesse ainda mais por esse projeto? Não há dúvida nenhuma, mas a gente tem que trabalhar em cima de coisas certas, coisas consistentes, contundentes, porque Sim. ninguém vai investir também enquanto não tem uma... Né? Então, a partir do momento que há um comprometimento, né, com o governo, um projeto de governo, um plano de governo, sei lá, vai haver também, lógico, interesse das empresas. Por que o Monsenhor Salini não tem investimento nenhum? Porque não há interesse. Quem vai investir lá? Não vai ninguém. Né? Aquela tremenda área, um lugar altamente viável, mas não há investimento, não há interesse, então não adianta. Mirna, então, se me permite com acrescentar... o Bosque, a gente tem que fazer o contrário. Até pegar a boa fala, a boa sugestão do vereador Campos Filho, realmente a gente pode até colocar como os itens da relatoria, né, e já vamos adotar, professor, se o senhor concordar, realmente balizar no centenário. É um projeto que começou agora 3 anos antes, né, mas focar, para quê? Para que ele não morra aqui também. Então, vamos, se o senhor permitir, vamos... Porque daí nós vamos trabalhar em termos de vitória ou derrota. Porque vai ser, eu volto a repetir, uma grande vergonha, não só para a classe política de Campinas, né, que já está tão desgastada, mas também para a cidade. O Campineiro todo, quer dizer, agora é impossível uma empresa em Campinas, que está em Campinas e vive em Campinas, não vai querer dar o seu quinhão de participação, participando desses 100 anos do Bosque do Jequitibás. É uma homenagem e uma prestação de contas àquelas pessoas que nos antecederam, né, que foram lá, que plantaram, que ajudaram e que hoje vê aí um desrespeito total, chegando a essa situação catastrófica, que diz aqui, as árvores nativas do bosque estão morrendo. Então eu vejo que essa comissão tem essa grande pedagogia, mas trabalhar em cima de coisas concretas, né? Porque se trabalhar muito em cima de sonhos, devaneios, aí vai sair daqui, vai começar a enxugar gelo, não vai chegar a lugar nenhum. Eu creio que as datas redondas que a gente fala é um forte apelo. E 100 anos é um apelo muito mais forte ainda. Quer dizer, nesses 100 anos vamos comemorar e vamos tirar o bosque da situação que ele está. E eu vou mais longe. Eu acho que nesse ínterim de governo que nós estamos passando, é o momento da gente consolidar um projeto com multidisciplinaridade. Mas disso a gente precisa do Poder Executivo, que tenha pulso, que tenha determinação, que chame a associação, que chame a nossa equipe para trabalhar, porque é isso que a gente já está fazendo voluntariamente, mas o que a gente precisa é de uma determinação firme, porque, vamos dizer, em 8 meses... que faltam para a eleição, a gente já pode ter um projeto. E o novo prefeito eleito, o próximo prefeito, pode acrescentar, mas o projeto aprovado em andamento já é um passo enorme. Porque o que está sendo feito hoje no Bosque, há ações de emergência, de arrumar o lago que foi escoado, arrumar banheiro, arrumar o básico para se continuar, porque as visitas não param. Vem crianças da região inteira, vem ônibus de São Paulo para visitar o Bosque. Quer dizer, imagine só, as crianças chegam e começa a chover, não tem o que fazer, uma loucura. Então, eu acho que vamos dizer, o foco nesse governo seríamos nós conseguirmos um projeto aprovado, delineado, para que isso consiga se perdurar, porque essa emergência está sendo feita, mas o projeto ele já vai andar com mais tempo, né? Ele precisa de mais tempo para ser andado. Um cronograma. Um cronograma. Um projeto com um cronograma. Um projeto multidisciplinar, volto a dizer, precisam outras pessoas estarem envolvidas, nada melhor que a associação, juntamente com a prefeitura, para a gente estar juntos, e outros órgãos. Nós temos profissionais maravilhosos nessa cidade, sim, competentíssimos. A associação chegou, vocês tiveram essa reunião com a prefeitura, mas a associação chegou a falar com algum outro órgão, por exemplo, com o Instituto Agronômico? Nós estivemos no CONDEMA, que já reúne toda a turma lá. Aliás, nós estivemos a convite do CONDEMA, que nos deu apoio, que achou também, aliás, esta matéria é do IAC, e enfim, a cidade inteira apoia. A gente não encontra resistência em lugar nenhum, é unanimidade. E né? as universidades? Todas são apaixonadas pelo lugar. Inclusive, há outros amigos do Bosque da Unicamp, outros amigos do Bosque da PUC. Então, se a gente, por exemplo, chamar
os alunos de turismo, que eu acho muito importante, esse estudo de frequentadores do bosque, né? Não só para a gente apontar quem vem, mas apontar o que deseja e quem mais a gente pode trazer. Porque muita gente nem sabe que o bosque existe no momento atual. Aí, as faculdades de biologia, de botânica, as classificações de todas aquelas... Tem as árvores, mas tem todo o ecossistema ali dentro. Elas estão classificadas hoje? Então, há uma classificação, Mina, e muito triste, inclusive, eu vou ler aqui alguns dados para você, de 2005. Em 1977, haviam 17 jequitibás. Em 2005, que é quando fizeram o último levantamento, 3 jequitibás. Quer dizer, pode ter acontecido algo até hoje que tenha menos ainda. E o bosque chama o Bosque do Jequitibás, né? Daqui a pouco a gente vai ter que chamar Bosque do Jequitibá, né? Porque não vai ter 2, né? Para a gente chamar de 3. Sim. Então, é plano de manejo. E a outra coisa, daí vem todas as árvores, né? As árvores nativas, então, por conta disso tudo que eu falei anteriormente, elas são mais frágeis. E as árvores exóticas, que são aquelas que se adaptam a qualquer situação, estão tomando conta do pedaço. Então, as árvores nativas cresceram, diminuíram, e as exóticas cresceram 102%. Sim. Então, essa é uma outra preocupação. Então, e hoje não tem um profissional de botânica que cuide dessa área lá no bosque? Que eu saiba, não. Quem eu conheço são a Eliana, que cuida, que é bióloga, o Paulo, que é o veterinário. Os dois são excelentes profissionais, cuidam com muito carinho e muita competência. Tem o Flávio, que é do museu e do aquário. Sim. E depois não tem mais ninguém. Quer dizer, a mata está como o jardineiro... Quantos profissionais precisariam estar lá hoje? Olha, eu levantei aqui, junto com o meu amigo Cléo, né? A gente... Turismo, arquitetura e paisagismo. A arquitetura e paisagismo, na área externa, acabam se complementando. Sim. Um engenheiro florestal, um botânico, um zoólogo, biólogo, veterinário, geólogo, um profissional da cultura, para fomentar essa parte cultural, um pessoal da educação, ecólogo, para juntar todas essas coisas, ambientalista, e vou te dizer, profissionais de esporte, porque as pessoas vão lá andar, vão fazer esportes, fazem alongamento. Então, esse profissional que possa conduzir, ou que possa orientar uma caminhada pela parte pavimentada do bosque, naturalmente, onde já existe, também é uma coisa muito interessante. E isso tudo a gente pode fazer com parcerias com as faculdades. A gente tem faculdade de educação, tudo que eu apontei aqui, existem faculdades em Campinas, na região, faculdade disposta a fazer entrosamentos com estágios, enfim. É um material rico, inclusive para a faculdade, né? Para as faculdades desse lugar. Correto. Então, nós vamos para o nosso último intervalo e, na sequência, estaremos de volta com o Câmara em Debate, tratando justamente das soluções ou então dos caminhos que começaremos a percorrer aí para a revitalização do bosque. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara em Debate está de volta. Nós estamos no último bloco do nosso programa de hoje. Inclusive, aqui no intervalo, nós temos vários membros da Associação Amigos do Bosque que estão aqui acompanhando ao vivo, estão dando muitas sugestões. E falaram, agora eu gostaria que você fosse a porta-voz deles, sobre o medo que a associação tem em relação a que isso se concretize. Porque agora, olha, o problema surgiu em 2005, se falou que ia fazer, não se fez. Agora o assunto vem à tona, disseram que vão fazer, mas e o medo de que aconteça tudo de novo? Eu gostaria que você falasse o que você espera para que isso não ocorra novamente e a opinião dos vereadores, de que forma a Câmara pode atuar nisso para que esse assunto não seja esquecido e daqui, digamos, em 2015, a gente não passe a vergonha que o vereador Campos Filho comentou. Olha, é o cronograma mesmo, né? Como o vereador Campos Filho bem disse, é parar de enxugar gelo. E a gente ficar fazendo o que não precisa. E aí partirmos, então, para essa situação de cronograma. Quando é que vai ser feito o projeto? Por quem vai ser feito? Nós temos aqui um estudo. Esse estudo precisa passar para projeto. Esse projeto precisa ser aprovado pela prefeitura, pelos órgãos competentes, né? E eu vou só fazer um parênteses, eu estava conversando com o seu Alonso, o outro membro da associação. As pessoas, elas querem doar, elas querem fazer parte. Nós ganhamos 5 mudas de jequitibá para plantar. E é lógico que isso tem que passar por um processo científico da coisa, de manejo com engenharia florestal. Não pode simplesmente ir lá e plantar? Não pode. Não pode. Não pode, nem devemos, né? Sim. É muito frágil. Por que é frágil? É frágil porque ela está ilhada. Então, nós estamos ali dentro de uma ilha com um monte de outras exóticas que vêm alimentando essa mata em vez das nativas. Então, o manejo é muito importante por quem de direito é. Porque profissionais especializados que devem fazer isso. Eu vou contar uma outra história, aproveitando o gancho. No caminhar, há 7, 6 anos atrás, um grupo de empresários nos procurou, porque acabou acontecendo que o projeto caiu na mídia e eu fiquei sendo procurada, mesmo porque é fácil de me achar, porque eu tenho uma placa, né, do lado do bosque. Sim. Não porque eu seja algo a mais, aliás, sou a menor do pessoal da associação. Há o presidente, o vice e os diretores. Eu sou o porta-voz nessa parte de arquitetura. Mas me procuraram querendo pagar o banheiro. Olha, nós temos aqui dinheiro, a senhora faz um projeto, e aí a gente acabou desenvolvendo o projeto e entrando já em a parte de orçamento. E não era nada que eles não pudessem pagar, talvez até à vista, os banheiros do bosque. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo isso muito simploriamente, porque isso tudo tem um processo, é burocrático, a gente sabe, é um processo todo que tem que passar por uma série de órgãos, mas há uma vontade dos empresários, da população. Mas por que não foi feito? Pois é, menina, ninguém me contou esse pedaço. Não, ninguém me falou. Eles tinham dinheiro, tinham um projeto, mas o banheiro não foi feito. Não foi feito. O banheiro continua igualzinho que está lá. Isso, sabe, eu sei por que não foi feito. Não foi feito porque não houve uma determinação do Poder Executivo, lógico. Porque ali pertence a nós, mas quem administra é o Poder Executivo. Então, mesmo que a gente citou um simples ato que é plantar, uma pessoa tenha vontade de plantar um jequitibá, ou até uma empresa tenha o investimento para consertar o banheiro, não é simples assim. Tem todo um processo, por isso que precisa do interesse do poder público. Eles não queriam consertar, não. Eles queriam fazer um bacana. Fazer um novo. Um bacana, 2 novos. A gente projetou, demos orçamento e disse, não tem problema. E aí, emperrou em alguma gaveta que... Daí é que eu digo da necessidade da associação ter esse cronograma, eu até coloco aqui como sendo suprapartidário. Um cronograma suprapartidário, independe de quem vai ser o prefeito, quem não vai ser. Então, é um cronograma que seria apresentado já por esses momentos, por esses dias, né, de maneira suprapartidária. Agora, como a comissão pode agir nesse sentido? Dando o referendo nessas datas que serão encaminhadas e o comprometimento daquelas pessoas que vão se propor a dirigir Campinas já no próximo governo, agora e no próximo governo. Mas tem que ficar bem claro que esse cronograma, ele independe de ideologia partidária.
né? Então seria suprapartidário. E eu digo sempre, eu acredito muito na sociedade civil organizada. O que acontece muitas vezes é que os próprios governantes executivos, isso a nível federal, estadual e municipal, eles contam muitas vezes com a ineficiência de quem apresenta o projeto, ou de quem fica encarregado de apresentar o projeto e não apresenta, não é? Então, quando você chega lá, apresentou, mas faltou aqui uma certidão que a sua associação não tirou, então não posso fazer enquanto não acontecer isso. Então, a gente tem que estar muito precavido no que diz respeito à sociedade civil organizada, porque acontece muito isso. Aconteceu a nível nacional com os deslizamentos de terras. Mas por que mandou dinheiro lá para o norte e não mandou? Não, porque o governador do Rio não fez o pedido, ou mandou uma documentação que não valeu. Então eu vejo que a gente tem que tomar esse cuidado. A associação ela tem que estar 100% o que precisa ser feito. Então, seguir exatamente a risca. Para não ter a menor... parte da documentação, a parte burocrática. Exatamente. Né, por quê? Porque o álibi é sempre aquele. Mas por que não fez? Olha, está aqui. Ela ficou de trazer para mim a certidão negativa e não trouxe. E o tempo já foi, já se esgotou e não posso mais. Então, deixar bem claro isso. Então, eu creio que se a gente fizer assim, em princípio, suprapartidário, sim, e seguir todos os trâmites normais, naturais, e o comprometimento da associação referendado pela Câmara, por esse grupo da Câmara Municipal de Campinas, que é o nosso grupo aqui, quer dizer, referendando as datas. Esse é o comprometimento. Quem vai ser o prefeito? Fulano? O senhor assume? Quem vai ser o outro? Quem é o outro pretendente? Então, independente de quem for, não, eu só faço se houver um comprometimento partidário. Não, aí nós não queremos. Sim. Porque a associação tem que ser apartidária, não tem política, né? Perfeitamente. Porque se você assume um compromisso, não, eu faço e você apoiar, não. Aqui não é questão de apoiar ou não. É um caso de Campinas, estamos trabalhando em cima dos 100 anos do Bosque do Jequitibás. Já é um cronograma. Já é um cronograma, entendeu? Já é um cronograma. Quer dizer, não podemos muito passar significativo. Passar o carão de chegar lá nos 100 anos, não, porque quem prometeu foi fulano, mas ele não ganhou, e o ciclano que ganhou, deixou... Não, nós queremos um comprometimento apartidário, suprapartidário. Perfeitamente, muito bacana. Quero concordar completamente com a fala do vereador Campos. Até uma das minhas alertas, até a comissão, Mirna, foi exatamente nessa linha. Logo que eles me procuraram, falei, uma coisa é atendimento, outra coisa é encaminhamento. Todo mundo é atendido, como aconteceu em 2005. Por isso que eu já alertei eles logo de cara. Quero concordar com a fala do vereador Campos Filho. Tá bom, houve o atendimento, já está havendo algum encaminhamento, né? Graças a Deus, formou-se essa comissão aqui. Grande parte dessa comissão aqui, concordo com o vereador Campos Filho, tem que ser suprapartidária, né? Com um cronograma estabelecido, estabelecendo a data do centenário, né? Se a gente colocar isso como foco, e eu quero me apegar realmente no item 3. Item 1 emergencial, item 2 é o projeto que pode ser encaminhado logo a seguir, mas o que é importante, se não houver um cronograma definido, suprapartidário, mas não houver uma associação, ou então, como foi até dito, uma ONG que possa depois gerir, né? Como é que foi dito o nome, Cristiano? Fundação, né? Fundação. Seja o nome que queiram dar. Fundação, ONG, ou CIP, qualquer coisa, mas que haja uma manutenção devida. E a Cristiane tocou num ponto, manejo. Hoje a Mata Santa Genebra, por que ele é bem cuidado? Você tem lá 20 a 30 profissionais, que é um plano constante de manejo para que não acabe aquilo lá. E na fala dela, você veja, o Bosque de Jequitibás, se não houver biólogos profissionais devidamente, isso aí pode dar nada. Então quero concordar com o vereador Campos Filho, que depender da nossa comissão, conte conosco, por isso até nós queremos trazer primeiramente aqui a mesma associação dos amigos do Bosque, né, para ouvi-los também nessa comissão, Cristiano, em seguida todos os demais atores, para que a gente possa respaldar e para que esse projeto aqui tenha continuidade e não morra. Sim. Cristiane, no que diz respeito à associação, tende a ter, vocês pensam nesse projeto que, caso cresça, tirar mesmo essa utilidade pública, cuidar lá do bosque ou fazer parceria com outras associações? O que vocês pensam em termos de associação? Olha, algumas associações até já nos procuraram para fazermos essa interligação de conhecimentos, de leis, de uma série de coisas que a gente vai aprendendo a se mobilizar, não é? Sim. E, enfim, é muito mais fácil para nós, como associação, como ONG, conseguirmos um respaldo no privado, né, nas empresas, com os empresários, do que realmente o Poder Executivo. É muito mais fácil para a gente, como apartidários, essa é a nossa característica. Hoje quem cuida do bosque é o DPJ? Tem 2 secretarias, o DPJ e a Cultura e o CONDEMA.
O CONDEPAC. E o DPJ está debaixo dos serviços públicos. Tá, então o DPJ é serviços públicos, a cultura por conta do e ainda museu. e ainda tem o CONDEPAC, vamos dizer, o que eu entendo, o CONDEPAC tombou a mata e o entorno 100 metros em volta do bosque, que é bárbaro, tombamento perfeito. Porém, tombamento precisa de manejo. Então, ficou tombado e ninguém mexe. Não pode. Tem que ser tombado e ser manejado, né? Devidamente manejado. Tá. A gente falou muito aqui do projeto arquitetônico. Nós vamos tentar, gostaria que você tentasse mostrar agora para o nosso câmera um pouco desse projeto, para quem está assistindo, entender coisas assim. Tem imagem do que é o bosque hoje e o do que pode se tornar aquele espaço. Então, a Cristiane vai mostrar um pouquinho aqui pra gente, a gente vai tentar mostrar. E põe à frente do microfone, Cristiane, isso. Aí o Kiko vai dizer se tá bom assim. Diz aí, Kiko. Tá bom? Então, tá legal, olha. Então, mostra outra? Vai explicando pra gente. Então, olha, aqui, como vocês estão vendo, tô vendo lá. Isso. O que a gente está fazendo é usando material que mimetize na mata. Então, a gente está usando madeira, então, lá em sapé. cima é a foto de como é aquele espaço hoje. Exatamente. Aqui a gente está vendo a foto do que é. Sim. E aqui é a foto do que a gente está propondo. Então, são bancos num quiosque. São pequenas praças. Eu posso mudar para outra página? Vou mudar para outra. São pequenos espaços que formam grandes atividades, podem servir para atividades. Sim. Eu vou mostrar que esse espaço é no meio, ali onde ficam os quiosques de alimentação. Ali perto do parquinho? Isso, perto dos parquinhos, exatamente. Opa, aí. Então, a gente está trabalhando com telha de madeira, de novo, essa madeira reciclada. Então, é um lugar confortável, onde a família pode ficar, pode sentar, pode se alimentar, pode passar um bom período do dia lá. Sim. E essa, então, é a nossa ideia como projeto de arquitetura. São materiais simples e cada espaço desse pode ter um nome. Pode, por exemplo, ter um nome de uma tribo indígena do Brasil. Estou falando algo romântico, mas que é cultural também. Eu fui pesquisar, então são tantas tribos que a gente tem, e aí podemos, então, além da gente classificar árvores, a gente pode classificar as árvores, né, os animais que a gente tem, e localizar que tribo é essa, de onde vem, onde ela fica localizada. São espaços para fomentar a família voltar. Sim. A outra coisa, vou mudar aqui, é nós fazer passagens por entre os mezaninos e as passagens por entre as árvores. Eu vou mostrar essas passagens. Então, hoje, a gente não pode caminhar de galão. Vamos aguardar aqui. Aí, beleza. Hoje a gente não pode caminhar por entre a mata, por causa do chão, não pode pisar no chão. Sim. Mas se nós fizermos trilhas elevadas, isso é uma delícia de passear. É um passeio por entre as árvores, não é acima das árvores, é por entre as árvores, não muito alto, uma distância segura, e aí você pode caminhar por entre as árvores e apreciar de cima o bosque, por causa do desnível natural que ele tem. Sim. Então, essas são algumas imagens do projeto arquitetônico do bosque da Cristiane. Então, Cristiane, esse projeto ele pode ser readaptado conforme, porque às vezes a gente começa a implantar e percebe que, olha, ali eu pensava que era desse jeito e tem que ser de uma outra maneira. Isso é possível? Perfeitamente, por isso que eu te digo, é um estudo, foi feito junto com os profissionais do bosque, então a gente teve livre acesso aos locais, às medições, então a gente fez um estudo baseado na realidade. Sim. Mas isso é um estudo de ideias, né? São ideias que estão sendo colocadas para que haja esse start de uma grande reinauguração. O alambrado continuaria. O alambrado precisa continuar, mas ele precisa ser bem feito, né? Porque ele tá degradado também. Sim. É fácil de entrar no bosque, enfim, não significa que ele está bem. Hoje quem faz a segurança lá?
É uma empresa terceirizada, eu não lembro o nome agora, mas é uma empresa terceirizada. Sim, então hoje não é a Guarda Municipal que atua lá dentro. Eu acho que tem uma parceria, a Guarda Municipal faz também um pedaço, mas há uma empresa terceirizada que olha, Sim. enfim. Então envolveria também nesse projeto aquilo que você falou. Por exemplo, naquele espaço que você disse, é uma praça, vai estar coberta, as pessoas se alimentam ali. Aí também tem que as pessoas se alimentam e muitas vezes tem os animais que vivem ali e começam a comer o que as pessoas estão se alimentando. Tem que ter esse profissional também para cuidar dessa parte, para que, olha, ele pode comer, às vezes não pode comer. É o educador ambiental. Sim. É o educador ambiental, que vamos dizer, em parceria com as faculdades, isso teria um custo baixíssimo para os cofres públicos, ou nenhum, ou ele pode estar patrocinado por uma empresa, e ele está ali orientando as pessoas, olha, não pode dar, porque a criança lê a placa, não pode dar comida para o bicho, mas o bicho vai lá e está do lado, é impossível, mas se tem alguém do lado, explicando, enfim, vamos dizer, é um celeiro de formação de pessoas, aquele lugar maravilhoso, tanto de crianças como de estágios que podem ser feitos ali, abrir para estágios, para as faculdades. Sim. Vereador, nós estamos nos minutos finais. Eu gostaria que o senhor dissesse, então, em termos de comissão, vocês falaram muito desse cronograma. E a comissão, no que ela pode cooperar para que esse cronograma saia do papel aqui da Câmara e vá para o Poder Executivo e se torne uma realidade em Campinas? Olha, Emília, eu creio que a comissão pode colaborar muito. Claro que o rumo principal quem vai dar é o presidente. Ele até nos autorizou o seguinte, Flores, toque o projeto, né, junto com toda a comissão, mas para a gente dar uma ideia de cronograma também da comissão, eu quero ver se nos próximos 2 a 3 meses, né, em acordo com a comissão, com o presidente, com todos os membros, se num prazo, numa janela de 2 a 3 meses no máximo, a gente já possa sair com um grande elenco de ideias, né, somando, recebendo também o projeto da Associação do Bosque, da Cristiane, e dentro dessa janela de espaço, possa já encaminhar ao senhor prefeito, como bem dito pelo Campos Filho, né, e todos nós aqui, para que se torne realmente um programa de governo, seja do governo A, governo B, uma coisa não politizada. Quero que nós podemos colaborar em muito. Vereador Campos. Eu tenho certeza também. E nós tivemos aqui hoje, Mirna, a gente chama isso de tempestade de ideias. Então isso no que diz respeito a levar a coisa concreta, fica muito no ar. Então, essa tempestade de ideias tem que ser agora enxugada, né? E já ser apresentada efetivamente o que a comissão pretende fazer. Se nós discutimos desde as coisas mais pontuais, né? Não dar alimento para o animal, então foi uma tempestade de ideias que é válido. Mas não passa de uma tempestade de ideias. Agora tem que pegar tudo isso, a comissão sentar, enxugar e falar, olha, nosso compromisso é esse aqui, e apresentar para que haja uma coisa assim consistente. Perfeitamente. Cristiane, tem algum canal de comunicação com a associação que você queira deixar aqui disponibilizado, justamente porque às vezes pode ter algum profissional que esteja nos assistindo, alguma outra associação, alguma faculdade que se interesse pelo projeto, você pode deixar aqui um contato? Olha, nós estamos com uma página no Facebook que chama Associação dos Amigos do Bosque, dos Jequitibás e Permissionários. Porque a gente já tinha um amigo do Bosque dos Jequitibás, então e permissionários que também realmente estão nessa batalha juntos, né? E eu disponibilizo o telefone do escritório, que é 19-3295. Sim, 3295. 9577. E até que a gente não tenha sede dentro do Bosque. Sim. Existe essa perspectiva? Lógico. Me permita, que é uma promessa do seu prefeito, que ele autoriza a associação, vai ajudar a gerir, que tem a sede lá dentro. Agora, tudo isso tem que ficar devidamente escrito. Perfeitamente. Porque verbalmente fica difícil de você cobrar muito na bem, frente. isso então, mesmo. todos esses comprometimentos, porque às vezes na conversa, pode fazer. Então, falou, então, o senhor pode assinar? Daí que se assinar, tudo Sim. bem, No caso da sede que vocês acabaram de mencionar, existe algum prazo para que ela seja instalada? Não, só existe a promessa de que a gente vai poder ocupar um espaço dentro, mesmo porque a gente vai funcionar como fiscais, né, das coisas todas que podem acontecer lá dentro. Correto. Então a gente vai aguardar que a associação consiga, né, fazer toda essa parte burocrática que vocês disseram, a parte
vocês vão ter agora, dia 10 de março, a eleição, depois vão, digamos que, nos cartórios, fazer toda essa parte burocrática para depois, então, junto ao poder público, oficialmente, fazer toda essa cobrança. Perfeitamente. Eu quero agradecer os membros da associação que estão aqui, o Guilherme, seu Alonso, o Cléo, Luiz, o Henrique, o Flávio Lamas, o Sr. Tony, que vieram dar apoio. A gente está muito estimulado a que tudo isso aconteça e aconteça em prazos rápidos. E com certeza aqui, através da TV Câmara, você que nos assiste vai acompanhar as reuniões dessa comissão de estudo, porque geralmente essas reuniões são transmitidas ao vivo e vai poder, inclusive, dar a sua participação, vir até a Câmara, assistir aqui pessoalmente no plenário ou no plenarinho essas reuniões e participar dando a sua opinião. O nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Na sequência, você continua com a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.